E se o verdadeiro horror não estivesse nos monstros ou nas tragédias externas, mas no simples fato de estar consciente? E se o maior pesadelo humano fosse saber que se é? Você sente, pensa, observa, mas não consegue escapar de si mesmo. Está preso num labirinto onde o minotauro é você. Fernando Pessoa não criou ficção. Ele desceu ao fundo da própria alma e nos trouxe fragmentos dessa travessia em forma de palavras. Sua vida foi o campo de batalha entre a lucidez e o vazio. Seu livro, um grito sussurrado através das décadas. E agora, ao ouvir o que ele escreveu, você talvez reconheça esse grito dentro de si também. Não há como sair ileso. Essa história não apenas te toca, ela te rasga. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino. Cada reflexão aqui pode ser um espelho inesperado, ou um abismo, e você não vai querer perder o próximo salto. Às vezes, o que está por trás de uma criação artística é tão intrigante quanto a obra em si. Em certos casos, o nascimento da obra se funde de tal forma ao seu conteúdo que parece fazer parte dele. E foi exatamente assim com Fernando Pessoa e sua obra-prima do século XX, o livro do Desassossego. Uma história real que soa como ficção. Pessoa veio ao mundo em 1888, em Lisboa. Aos 5 anos de idade, foi confrontado com a perda e a efemeridade da vida. Seu pai morreu de tuberculose. No ano seguinte, o irmão mais novo também faleceu. Pouco depois, a mãe se casou novamente e a família se mudou para a África do Sul, tirando de Fernando o cenário de sua infância. Durante o tempo na África do Sul, ele aprendeu inglês com maestria e desenvolveu profundo apreço pela literatura inglesa. Aos 17 anos, retornou sozinho para Lisboa, onde viveria até o fim da vida, quase sempre imerso na solidão e dedicado à escrita. O isolamento foi não apenas geográfico, mas existencial. Fernando se tornaria um estrangeiro dentro de si mesmo. Esse retorno não foi apenas físico, mas simbólico. Ele mergulhou num Portugal ainda preso às tradições, mas carregando em si um espírito moderno e inquieto. Suas palavras viriam a romper com os modelos literários do passado e a abrir caminho para uma literatura mais fragmentada, introspectiva e radicalmente subjetiva. Como se cada frase escrita fosse um espelho estilhaçado de sua alma. Em sua solidão, cultivou diálogos internos com vozes que ele mesmo criava. Suas ideias nasciam da tensão entre essas vozes, cada uma representando fragmentos de sua identidade despedaçada. Essa fragmentação não era um transtorno, mas uma escolha criativa, ou talvez inevitável diante de uma mente que não suportava a prisão do eu unitário. A inquietação que o movia não era apenas emocional, mas também filosófica. Pessoa parecia obcecado pela ideia de que a realidade, tal como a percebemos, é apenas uma ilusão cuidadosamente construída. Em sua visão, a consciência humana é um teatro em que atuamos papéis que nós mesmos escrevemos e esquecemos que são apenas máscaras. No entanto, quando faleceu em 1935, aos 47 anos, quase ninguém o conhecia. Poucas obras publicadas, pouca repercussão. Mas mesmo sem reconhecimento em vida, parecia ter consciência de seu valor literário, ou ao menos de que esse valor seria percebido no futuro. De maneira quase profética, ele estava certo. Depois de sua morte, o que restou foi um legado oculto. O livro do Desassossego, junto com dezenas de milhares de páginas manuscritas, ainda em processo de edição. Tudo isso permaneceu trancado em um baú de madeira por décadas. Somente em 1982, 47 anos após sua morte, e na mesma idade em que morreu, é que o manuscrito foi finalmente publicado. O livro logo se destacou como uma das obras mais singulares e marcantes do século XX. Suas páginas abrigam reflexões de uma vida inteira, sobre sonho e realidade, tédio e identidade, o absurdo da existência e a futilidade do fazer, a complexidade e simplicidade da vida e as contradições e paradoxos que nos constituem. A estrutura da obra é peculiar. É feita de vinhetas desconexas, fragmentos literários que flutuam entre poesia e diário. Não segue um percurso linear.
e pode ser lida de trás para frente com o mesmo impacto. E mais curioso ainda, Pessoa não assina o livro. A autoria é atribuída a Bernardo Soares, um humilde ajudante de escritório de Lisboa, e talvez a Vicente Guedes. Ambos, no entanto, são fictícios, criações do próprio Pessoa, personagens construídos para assinar aquilo que ele escrevia. E não foram os únicos. E ao longo da vida, Fernando Pessoa criou cerca de 80 heterônimos, personalidades literárias completas, com estilos, ideias e biografias distintas. Esses heterônimos não eram apenas nomes diferentes. Eram identidades complexas, com perspectivas únicas sobre o mundo. Cada um expressava uma parte fragmentada de Pessoa. Por isso, o livro do Desassossego não é nem uma autobiografia tradicional, nem um romance. É algo entre os dois. Ele mesmo o descreveu como uma autobiografia sem fatos, o relato íntimo de um ser que nunca existiu. A forma e o estilo do livro reforçam essa proposta filosófica. Ao usar heterônimos, Pessoa aprofunda uma das grandes temáticas da obra, a instabilidade do eu. Com precisão desconcertante, ele descreve o sentimento de alienação, solidão e desorientação que acompanha o simples fato de ser. Não sei sentir, nem pensar, nem amar. Sou um personagem de um romance ainda por ser escrito, diz ele. E continua, pairando no ar, desfeito antes mesmo de existir, entre os sonhos de alguém que nunca conseguiu me dar vida. Meus pensamentos carecem de razão, minhas emoções de sentimento. Estou caindo sem direção num espaço infinito. Minha alma é um redemoinho sombrio, uma loucura girando em torno do vazio, um oceano em espiral em volta de um buraco. E eu sou o centro que existe apenas porque a geometria do abismo exige que exista. Eu sou o nada em torno do qual tudo gira. Para a Pessoa, buscar entender a si mesmo é mergulhar em um buraco sem fundo. A tentativa de comunicar experiências internas falha por natureza, e essa falha gera o desassossego que dá nome ao livro. Em diversas passagens, ele também fala sobre o tédio, a futilidade e o sentimento de que tudo é ilusório. A vida seria, segundo ele, apenas uma sequência de sonhos. Nunca fiz nada além de sonhar. Isso e só isso foi o sentido da minha vida. Minha única preocupação real foi meu mundo interior. Para a Pessoa, viver é como sonhar acordado. Tudo parece real, mas se desfaz ao despertar. Se escrevo o que sinto, é para diminuir a febre do sentir. O que confesso não importa, porque nada importa. Essa percepção de inutilidade ao agir e a defesa do refúgio nos sonhos leva a outro tema-chave da obra, o paradoxo. Por que escrever sobre a inutilidade de escrever? Por que falar sobre o silêncio? Talvez porque o próprio paradoxo tenha um valor medicinal. Na medicina, há vacinas feitas a partir do próprio vírus que se deseja combater. De modo similar, a arte pode conter a doença e a cura. Pessoa via a criação como forma de sobreviver à consciência. E escrever sobre o desassossego era sua forma de domá-lo, ainda que temporariamente. E, ironicamente, a obra permaneceu inacabada, como se a incompletude fizesse parte da mensagem. Ela reflete sua filosofia sobre a existência, nunca encerrada, sempre inconstante. O livro foi completado pelo tempo, não pela intenção. E assim ele ficou, guardado num baú, invisível durante décadas, escrito por um autor inexistente, sobre sentimentos reais. O nome Pessoa, que em inglês é simplesmente person, torna-se a última ironia. Um livro sobre todos nós, escrito por ninguém. Como se não bastasse, o próprio livro contém previsões sobre seu destino. Talvez um dia leiam o que escrevi e digam que fui incompreendido. Mas quem disser isso também não me entenderá. E é exatamente isso que vivemos agora. Estamos participando de uma história que ele antecipou. Uma existência literária pós-morte. Um reconhecimento que chegou tarde demais. E talvez seja isso que o torna ainda mais necessário. O livro do Desassossego não é uma obra para ser apenas lida, é para ser sentida, enfrentada. Ele não entrega respostas, entrega espelhos. Ele não conforta, mas acompanha. Não ensina, mas compartilha o incômodo de existir.
Talvez por isso tanta gente o leia em silêncio e saia diferente. Talvez por isso tantos o sintam mais do que o compreendam. Porque às vezes, encarar o desconforto é o começo da cura. Se esse vídeo te fez pensar, sentir ou se perder um pouco dentro de si mesmo, deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo o que mais te inquietou. Sua voz também é parte desse desassossego coletivo.